Where Go the Beatles, com Leonardo Conde de Alencar. Where Go the Beatles. E hoje, como vocês já estão esperando, teremos a quarta e última parte do nosso especial, os 50 anos dos Beatles no Brasil. E o destaque será o LP Help, trilha sonora original do filme Socorro, a versão brasileira do álbum Help. E na sessão Special Guest teremos The Mamas and the Papas. Os Beatles, os Beatles. Com a micromania que atacou o meu bem. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles. Os Beatles sempre perto me ajudavam na próxima canção. Aquele toque Beatles, I wanna hold your hand. Vamos deixar tudo rodar e o som dos Beatles na vitrola. Mais ou menos na mesma época do álbum The Beatles 65, que a gente destacou no programa passado, a Odeon põe no mercado nacional o quinto compacto simples dos Beatles, I Feel Fine, que se tornaria o single do grupo mais vendido até então no Brasil. E por falar em single, colocando aqui um parênteses, um fato bastante interessante a respeito dos Beatles no Brasil é que, ao contrário da grande maioria dos países, principalmente Inglaterra e Estados Unidos, o formato compacto simples, o single, não era o formato mais popular entre os fãs do grupo por aqui. O público brasileiro preferia bem mais o compacto duplo, o EP de 4 músicas, e o LP, o álbum, que por isso vendiam bem mais que o compacto simples. E voltando ao single I Feel Fine, a Odeon nesse disco cometeria uma de suas atitudes mais discutidas. Ela trocou o lado B original, que era She's a Woman, por If I Fell, uma canção que já estava disponível aqui no LP Os Reis do Yeah Yeah Yeah. Essa troca ela nunca foi explicada de verdade, mas o motivo mais plausível é que eles tenham feito isso apenas para aproveitar a aliteração entre I Feel Fine e If I Fell. Vocês entenderam, né? I Feel Fine, If I Fell. Legal, né? Bem, o fato é que She's a Woman permaneceria inédita aqui no nosso país até 1975, quando foi finalmente lançada num outro single, também tendo I Feel Fine como lado A. O single seguinte, o sexto single dos Beatles no Brasil, seria 8 Days a Week Rock and Roll Music, que a gente também comentou na edição passada e que trazia a mesma foto usada no single I Feel Fine, aquela foto que tem os Beatles numa carruagem. Em setembro de 65, cerca de apenas 2 meses após a estreia britânica, o filme Help chega ao Brasil como representante britânico no Festival Internacional de Cinema do Rio. Festival que aconteceu aqui entre os dias 15 e 26 desse mês. E o filme dos Beatles ganha nada mais nada menos que o prêmio maior, o prêmio de melhor filme. E finalmente no mês seguinte, a Odeon solta os 2 primeiros produtos do pacote Help. Primeiro, o single Ticket to Ride, um dos highlights do filme. Só que, infelizmente, para esse 7º compacto simples nacional, a Odeon também cometeria o mesmo pecado que fizera com I Feel Fine. Ela substituiu o lado B, que era Yes It Is, por uma canção já disponível no mercado brasileiro e que já tinha 2 anos de lançada na Inglaterra, que era This Boy. Uma ideia também bem difícil da gente entender. Mas pelo menos nesse caso, a música descartada, Yes It Is, sairia aqui no Brasil logo depois, no EP You Like Me Too Much, que a gente tocou no programa passado. E lembrando também que, por uma interessante coincidência, This Boy ela é meio como uma irmã de Yes It Is, pois ambas utilizam aquela fantástica harmonia de 3 vozes de John, Paul e George, e também tem um tema semelhante, a tristeza com a garota que foi embora. Um outro fato interessante é que o hit Ticket to Ride não saiu pela primeira vez no Brasil nesse compacto. Ela já havia portado por aqui alguns meses antes, numa daquelas coletâneas Greatest Hits chamada Ídolos da Juventude Volume 2, que também trazia, além de Ticket to Ride, 8 Days a Week.
E nesse mesmo mês de outubro de 65, foi a vez da Odeon lançar a sua versão do LP Help, que aqui também se chamou Help, mas com o subtítulo de trilha sonora do filme Socorro. E além disso, também houve várias mudanças em relação ao álbum original em inglês. A principal mudança é que nesse disco a Odeon quebrou um padrão que vinha seguindo desde o primeiro lançamento dos Beatles no Brasil. Eles vinham sempre usando master tapes ingleses. Dessa forma, o Beatlemania ele era baseado no With the Beatles, o Beatles Again era uma mistura do Please Please Me com With the Beatles, além de singles, os Reis do Iê era o A Hard Day's Night, mudando apenas a capa, e o Beatles 65 era a nossa versão do Beatles for Sale. Mas para o Help, a Odeon, não sabemos o porquê disso, ela não recebeu o Help da matriz inglesa. Em vez disso, ela utilizou como base o master tape mono americano da Capitol, que incluía a tão famosa James Bond Intro. E como esse lançamento da Capitol só tinha 7 faixas dos Beatles, eles tiveram que completar o álbum com 5 faixas pertencentes ao seu acervo. A Odeon então preencheu o disco com 3 músicas que ainda não haviam saído por aqui e que, por coincidência, eram os lados B dos 3 primeiros singles dos Beatles ingleses, mas desperdiçaram a chance de incluir outras que não haviam saído aqui ainda, como Every Little Thing, Babies in Black, She's a Woman, e em vez disso acabaram repetindo I Feel Fine e fecharam com I'm Down, que sairia aqui também no EP um pouco depois do LP. As músicas da trilha estão todas em mixagens falso mono ou, como queiram, mono Type B, que era um termo usado pela Capitol, que eu expliquei na edição passada, mas dessa vez não foi uma façanha dos brasileiros, isso porque a prensagem mono americana da Capitol, da qual a brasileira foi copiada, também era direto em falso mono, e as faixas restantes, todas elas foram incluídas em seus monomixes originais ingleses. Bem, no intervalo eu prometo contar mais curiosidades sobre esse disco, porque agora vamos ouvir o lado 1 daquele que é um dos LPs mais vendidos dos Beatles no Brasil, que é a versão brasileira do álbum Help, exatamente como saiu em 1965. Esse foi o lado 1 da versão brasileira do Help. Ouvimos então a faixa título, com direito a James Bond Intro, que na verdade é o apelido de uma composição sem título do maestro Ken Thorne, que é o autor da trilha incidental do filme e que foi feita para imitar o tema original de James Bond, usado em algumas sequências do Help que de certa forma parodiam os filmes do 007. Depois tivemos The Night Before, I Need You, cuja percussão é feita por John Lennon e Ringo Starr, You've Got to Hide Your Love Away, You're Gonna Lose That Girl e fechando o lado 1, Another Girl. Note que a sequência do brasileiro também é exclusiva. E enquanto a gente não troca de lado, vamos a algumas curiosidades sobre essa versão brasileira do Help. Como eu adiantei, o Help foi um dos LPs nacionais dos Beatles que mais venderam por aqui. Ele ficou o total de 8 semanas no primeiro lugar da parada de LPs da Tribuna, 8 semanas no segundo lugar e nada mais nada menos que 26 semanas no top 10, sempre brigando pelas primeiras posições com o álbum Jovem Guarda do Roberto Carlos e o álbum Whipped Cream da Tijuana Brass. Aliás, os Beatles e o Rei ainda fariam outras brigas acirradas pelo primeiro lugar ao longo da década de 60. E apesar da Odeon ter usado o master mono americano para montar a sua versão do álbum, a capa do brasileiro foi baseada na versão inglesa, utilizando a mesma foto colorida, lembrando que a capa do americano mostrava a foto dos 4 em preto e branco e também em posições diferentes, e a versão brasileira também usava as mesmas fontes do álbum em inglês nos nomes The Beatles e Help, apenas mudando o tamanho delas e adicionando uma tarja vermelha na parte de baixo, como se fosse uma plataforma. Isso foi uma maneira de valorizar o título do LP, título que obviamente sugeria um grito, já que a capa inglesa era num tom bem mais discreto, principalmente para um título que dizia Socorro. Era toda branca e com os dizeres em tamanho pequeno, ou seja, mais minimalista. A contracapa da nossa versão
também foi muito bem sacado, incluindo fotos tiradas durante as filmagens. Esse disco, como saiu somente em mono nos anos 60, ele seria relançado no início dos anos 70 em falso estéreo, naquele velho esquema de graves de um lado e agudos do outro. E agora vamos trocar de lado e ouvir em nossa vitrola o lado 2 do Help brasileiro. Ouvimos então aquela que talvez seja a versão mais diferente de todos os Help que saíram mundialmente. No resto do mundo, as versões do disco sempre seguiam o original em inglês ou o americano, que era o disco que misturava Beatles com a trilha incidental do Ken Thorne. O brasileiro usou as 7 faixas dos Beatles presentes no álbum americano, mas no lugar da trilha incidental, aliás uma bela ideia, incluiu outras 5 faixas dos Beatles, 3 delas com exclusividade. Nesse lado 2 tivemos Ticket to Ride, I'm Down, I Feel Fine, Thank You Girl, Ask Me Why e P.S. I Love You. Eu acredito que quando tocou Ticket to Ride agora, vocês devem ter pensado, ué, mas o que houve com o som? A Route 66 sempre teve o som perfeito, nota 10, o Web Go The Beatles também tem um som excelente, e agora aparece esse som de radinho de pilha. Bem pessoal, isso aí não foi um defeito, e eu vou explicar para vocês. O que acontece é que o álbum da Capitol, a versão estéreo, tem todas as músicas em estéreo verdadeiro, exceto Ticket to Ride, que saiu num mix falso estéreo naquele esquema da Capitol que tinha delay entre os canais para simular um efeito espacial e um reverb bem acentuado, ou seja, aquele efeito de eco bem grande. Isso porque a Capitol, por algum motivo desconhecido, não recebeu o master estéreo da Inglaterra, master aliás que já estava pronto e na fila esperando ser lançado. E como o mono do Help americano era simplesmente o mesmo master estéreo, só que transformado em mono, a Ticket to Ride, que era falso estéreo, foi transformada em mono de novo. E o negócio é que quando você transforma um mix falso estéreo com delay entre os canais de novo em mono, o resultado é um grande desastre sonoro, tal qual vocês ouviram. Portanto, isso foi culpa da Capitol e não da Odeon, como muitos já pensaram. Mas o caso é que, obviamente, isso não exclui a culpa da gravadora brasileira por não ter tido a iniciativa de trocar esse mix muito ruim pelo mix mono correto, que já estava disponível aqui no Brasil no compacto simples e também no LP Ídolos Volume 2. Agora, o mais engraçado disso tudo não foi nem isso. O fato é que quando o disco brasileiro Help foi relançado em falso estéreo no início dos anos 70, essa versão também seria reprocessada, tornando-se, bem, tenho que dar uma respirada antes de falar, uma versão falso estéreo feita a partir de um falso mono que por sua vez foi feita de um falso estéreo feito de uma mixagem mono verdadeira. Vocês entenderam? Acho que nem eu. Isso é só para vocês terem uma pequena ideia de como sofria o fã brasileiro na época. E quase ao mesmo tempo em que lançava no mercado nacional o álbum com a trilha do filme, a Odeon, aproveitando a extrema popularidade do formato no Brasil, lança o compacto duplo Help, que incluía no lado 1 os lados do mais recente single dos Beatles, Help e I'm Down, e no lado 2 as 2 canções originais do If The Beatles que ainda estavam inéditas por aqui, Not a Second Time e Till There Was You. Detalhe que a versão de Help desse disco era a mesma versão mono do single, ou seja, com o vocal do John diferente da versão estéreo, aquela que estava presente no LP brasileiro, e isso fez com certeza que o disco vendesse ainda mais. E as outras 3 faixas também vinham em suas mixagens mono normais. E por falar em vendas, esse EP também foi um dos discos dos Beatles que mais venderam no Brasil, tendo ficado longas 28 semanas no top 5 da parada brasileira, tendo atingido o topo em 2 ocasiões. E assim como o LP de mesmo nome, ele também disputou pau a pau as primeiras posições das paradas com o EP do Roberto Carlos, que trazia Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, o seu grande hit renegado. E como já tocamos I'm Down, aliás, essa versão é um dos melhores exemplos de quando a versão mono
supera a respectiva estéreo, nesse caso por ter os instrumentos mixados num volume bem mais alto, o que com certeza dá uma força bem maior à música. Então nós vamos ouvir agora as 3 faixas que saíram no Brasil exclusivamente no EP Hell, e exatamente nas mixagens que estão no disco. Vamos lá. I need somebody help, not just any... Vocês ouviram 3 faixas que saíram no EP Help nacional. A primeira foi a versão da faixa título, na versão mono original do single com vocal alternativo do John. Em seguida ouvimos as 2 músicas do lado 2 do disco, Not a Second Time e Till There Was You. E o nosso convidado especial de hoje, aliás, 4 convidados especiais, serão The Mamas and the Papas. Fazendo uma rápida biografia do grupo, o seu líder, John Phillips, era um conhecido cantor de folk e ele liderava um grupo chamado Journeyman. Nesse grupo, inclusive, fazia parte o Scott McKenzie. Para quem não está ligando o nome da pessoa, é o cantor que fez muito sucesso em 67 com o hino do Summer of Love, San Francisco, que também era a composição do John Phillips. Mais ou menos em 1964 o grupo acabou e ele, junto com a sua então esposa Michelle e mais um amigo Danny Doherty, que havia também se separado do grupo The Mugwumps, era um grupo que tinha, entre outros, Al Janowski, que viria a ser guitarrista do Love and Spoonful, e também uma excelente cantora chamada Cassie Elliott. O Danny, mais o John e a Michelle começaram a excursionar com o nome de The New Journeyman. E nessas excursões que eles faziam, a Cass acabou se juntando a eles em algumas ocasiões, e logo depois eles foram chamados pelo produtor Lou Adler, grande produtor americano lá de Los Angeles, que gravava com o Wrecking Crew, que eu já até comentei outro dia quando eu falei do Johnny Rivers, que era a nata dos músicos americanos. O Lou Adler pôs o grupo para fazer backing vocals, para fazer as harmonias num dos álbuns do Barry Maguire, chamado This Precious Time. E como ele gostou bastante do trabalho do grupo, ele permitiu que uma das canções de John Phillips, chamada California Dreaming, fosse incluída no álbum do Barry Maguire, com acompanhamento vocal dos Mamas and the Papas. E a gravação ficou tão legal que ele acabou permitindo que eles tentassem fazer uma gravação sem o Barry Maguire, com o Danny fazendo o vocal no lugar do Barry. E o resultado foi tão bom que o Lou Adler também permitiu que o disco fosse lançado. Sendo assim, eles lançaram o primeiro compacto, California Dreaming, que logo atingiu o top 5 da parada americana. Reza a lenda, inclusive, que quando eles foram para Dan Hill, a gravadora do Lou Adler, o John Phillips perguntou para o produtor mais ou menos que tipo de som que ele queria, e consta que o Lou Adler pegou o álbum Meet the Beatles, mostrou para o John Phillips e falou assim: olha, eu quero que você faça músicas iguais a essas aqui. E o John Phillips, que também tinha se tornado um grande adorador dos Beatles, juntou o passado folk dele, mais as melodias dos Beatles, e fez o som do grupo The Mamas and the Papas, que se tornou logo de imediato um dos maiores sucessos de vendagem, inclusive aqui no Brasil. E do vasto repertório do grupo, eu escolhi 2 canções do segundo LP, No Salt on Her Tail e I Saw Her Again. Ouvimos então 2 exemplos do vasto repertório dos Mamas and the Papas, liderados pelo grande John Phillips. A segunda foi I Saw Her Again, grande hit do grupo. E antes ouvimos No Salt on Her Tail, que abre o segundo álbum do grupo, lançado também em 66. Um fato que eu fui reparando nessas minhas pesquisas sobre as paradas de sucesso nos anos 60 aqui no Brasil, e que eu acho que seria bem legal falar para vocês, é a constatação de como era eclético o gosto musical do brasileiro nos anos 60. Então eu percebi que os Beatles, eles disputavam as paradas com a Jovem Guarda, não só com o Roberto, como eu já frisei, mas também com Erasmo, Rony Fon, Vanderleia, com a Bossa Nova, com nomes como Bossa 3, Tamba Trio, Zimbo Trio, Sérgio Mendes, o pessoal da MPB com Chico Buarque, Elise Jair Rodrigues, Marcos Valle, tinha a Pilantragem do Simonal, a chamada música popular, hoje chamada de brega, não sei se
de maneira correta ou não, que tinha Aguinaldo Timóteo, Aguinaldo Raiol, Gerry Adriane, Altemar Dutra, esse então vendia muito, estava sempre nos primeiros lugares, Newton César, Paulo Sérgio e não esquecendo as canções italianas que faziam realmente muito sucesso no Brasil. Foi uma época assim que nenhuma outra época no Brasil a canção italiana fez tanto sucesso, como nomes assim como Pino Donaggio, Gigliola Cinquetti, Gianni Morandi, tinha Luigi Tenco também, tinha a própria Rita Pavone e muitos outros. As canções francesas, como Christophe, que fazia bons rocks também, tinha Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Françoise Hardy, além das tradicionais orquestras de Paul Mauriat, James Last, Frank Purcell, esse então vendia que nem água, sem, é claro, contar com os concorrentes diretos dos Beatles, do pessoal do pop rock internacional, cujos nomes que mais vendiam eram Johnny Rivers, Herman's Hermits, Rolling Stones, Bee Gees, Mamas and the Papas, que a gente tocou há pouco, Gary Lewis and the Playboys e muitos outros. E depois ainda vieram os discos de festivais também, que venderam bastante. E a tristeza é que a gente vendo as músicas, né, que tocam em rádio hoje em dia, todas praticamente iguais, e daquela qualidade que vocês sabem muito bem, a gente acaba sentindo uma saudade de uma época que a gente não viveu. Eu fico imaginando como devia ser legal você poder ligar o rádio e ter todo esse leque de opções musicais. Então, só para ilustrar isso que eu estou falando agora, eu vou citar somente 2 exemplos de paradas de sucesso para vocês terem uma ideia de como era realmente eclético na época. Olha só, a parada do Ibope de 11 a 17 de julho de 66, parada de LPs. 5º lugar, Isto é Renato, com Renato e seus Blue Caps. 4º lugar, 2 na Bossa 2, de Elis Regina e Jair Rodrigues. 3º lugar, Help, dos Beatles. 2º lugar, Jovem Guarda, com Roberto Carlos. E 1º lugar, Rubber Soul, com os Beatles. E outro exemplo, já em 67, na semana de 9 a 14 de outubro de 67, parada feita pelo Ibope. Vamos lá. 5º lugar, trilha sonora do 3º Festival da MPB, volume 2, que incluía, entre outras, Domingo no Parque e O Cantador. 4º lugar, Chico Buarque de Holanda, volume 2. 3º lugar, Obrigado Querida, de Aguinaldo Timóteo. 2º lugar, trilha sonora do 3º Festival de MPB, volume 1, incluindo Maria Carnaval e Cinzas e Roda Viva. E 1º lugar, um tal de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Estamos chegando ao fim da série, os 50 anos dos Beatles no Brasil. Mais uma vez, eu espero imensamente que vocês tenham gostado, o tanto quanto eu curti produzir essa série para vocês. Bem, e a história conta que a partir do lançamento do álbum Rubber Soul, aqui no Brasil por volta de maio de 66, a Odeon passaria a lançar os discos de acordo com a discografia inglesa, isso valendo para os álbuns compactos simples e também para os EPs, os compactos duplos, já que a Odeon, em agosto de 66, lançou o EP Yesterday com as mesmas músicas e sequência do similar inglês, mudando apenas a capa. E também, em abril de 68, o lançamento do EP duplo Magical Mystery Tour, com direito até ao livro traduzido em português. O único EP, a partir de então, que não foi lançado no Brasil foi o Nowhere Man, mas ele acabou não fazendo falta porque suas músicas já tinham saído no Rubber Soul. O Rubber Soul, aliás, foi um dos maiores sucessos de venda e execução aqui no Brasil, arrisco a dizer até se não o maior, embora eu não tenha os números, mas eu falo isso de acordo com a sua performance nas paradas. Esse disco, ele ficou 10 semanas seguidas no primeiro lugar da parada do Ibope e 20 semanas dentro do Top 5. Um dado interessante é que a Odeon costumava, por motivos econômicos, juntar lados A dos seus artistas. No caso dos Beatles, eles fizeram isso com os 2 primeiros singles da banda, já que na época eles ainda não tinham ideia do retorno que eles poderiam dar à gravadora. Esses discos foram From Me to You, Please Please Me e I Wanna Hold Your Hand, She Loves You. Mas logo depois, como os Beatles começaram a vender muito bem, eles pararam com essa economia e a partir do 8º single brasileiro, que foi Day Tripper com We Can Work It Out, eles passaram a lançá-los de forma idêntica aos ingleses, inclusive sem mexer também nos lados B.
Nesse mesmo ano de 66, em outubro, sai Revolver, que foi outro grande sucesso absoluto que ficaria simplesmente 21 semanas no top 5 da parada, sendo 7 delas no topo. Nos anos seguintes, como todo mundo sabe, o sucesso continuaria cada vez mais, com os Beatles sempre nos primeiros lugares, com destaque para o Sgt. Pepper, que ficou 9 semanas no primeiro lugar, e o single Hey Jude, que ganharia o título de compacto mais vendido do Brasil no ano de 1968. E para os colecionadores que curtem esses detalhes, o Rubber Soul ele foi o último LP nacional a sair em mono verdadeiro. Isso porque do Revolver em diante, os LPs da Odeon seriam todos lançados em estéreo e também em mono, sendo que a versão mono era apenas o estéreo transformado num só canal, o famoso falso mono. Houve apenas 2 exceções, as coletâneas Oldies e Hey Jude, que saíram em estéreo verdadeiro, mas cujas versões mono nacionais não são falso mono, por incrível que possa parecer. Elas foram compiladas com os mixes mono de cada faixa disponíveis no Brasil. Dessa forma, a gente pode deduzir que o Brasil foi o único país do mundo a lançar o Oldies, incluindo a versão de Help com a introdução James Bond. E os compactos simples, os singles, também saíram com os mesmos mixes mono dos singles ingleses, exceto o single Yellow Submarine Rain, que foi lançado com o falso mono do álbum Revolver, e os últimos, que foram The Ballad of John and Yoko, Something, Let It Be e The Long and Winding Road, que no original era estéreo, mas aqui no Brasil foram reduzidos para mono. A Odeon, conforme eu falei, seguiria a matriz inglesa, mas isso não a impediu de lançar itens adicionais. Por exemplo, foi lançado no final de 66 um single incluindo Michelle e Yesterday, isso devido à grande demanda, já que as 2 músicas estavam sendo um grande sucesso de execução. Depois, em 67, eles lançaram um EP contendo All You Need Is Love, Baby You're a Rich Man, Penny Lane e Strawberry Fields Forever, os lados A e B dos primeiros singles de 67. Lembramos também do single Obladi Oblada com While My Guitar Gently Weeps, que foi lançado em 69, um pouco depois do álbum branco, também devido à demanda, porque Obladi Oblada estava estourada nas rádios aqui, e The Long and Winding Road com For Your Blue, que foi um single americano que não saiu na Inglaterra, mas que o brasileiro também importou. Mas eu deixei para falar no final aquele que para mim foi o mais surpreendente de todos, que foi o lançamento em junho de 67 de um EP trazendo 3 faixas dos Beatles ainda inéditas no Brasil, todas de 63 e do álbum Please Please Me, Anna, Chains e Misery. A música que completava o disco era a Saw Her Standing There, mais uma vez, como eu sempre gosto de frisar, roubando o lugar de músicas que ainda não haviam saído aqui. E eu digo que foi surpreendente porque o objetivo desse lançamento era modesto, era apenas manter o catálogo do grupo em dia. Mas ele começou a vender e logo se tornaria um dos discos mais vendidos dos Beatles no Brasil em todos os tempos, impulsionado pelo sucesso de Anna nas rádios. Esse compacto duplo ele permaneceu incríveis 18 semanas no primeiro lugar da parada e 35 dentro do top 5, um fato sem precedentes. E por causa disso é que eu não poderia deixar de tocar esse disco dentro do nosso especial, embora a ideia inicial era focar apenas nos primeiros lançamentos. Outra curiosidade é que a Saw Her Standing There, nesse disco, está simplesmente meio tom acelerada, um problema com certeza do Master Tape. E é tocando na íntegra o EP Anna, com suas músicas nas versões que saíram no Brasil, que fechamos o nosso especial e também o Web Go The Beatles de hoje. E vocês estavam pensando que eu ia esquecer dessa, né? Bem, para quem nunca ouviu, essa é a clássica, a já clássica edição de Penny Lane que saiu no single brasileiro lançado em maio de 67, que sem nenhum motivo aparente teve a frase In Summer de John Lennon cortada do master. E antes ouvimos o EP Anna na íntegra. E em 75, a Odeon finalmente decide seguir mais à risca ainda o seu projeto e tira de catálogo as suas criações Beatlemania, The Beatles Again, The Beatles 65 e Help,
trilha sonora do filme Socorro, e lança pela primeira vez no Brasil os discos ingleses Please Please Me, With the Beatles, Beatles for Sale e Hell. Só que não seria ainda dessa vez que eles iriam acertar, pois a primeira prensagem desses discos ainda trariam alguns erros. Com exceção do For Sale, que era todo estéreo, os outros 3 discos ainda traziam vários dos escabrosos mixes falso estéreo. Somente a partir da segunda prensagem de cada um é que eles corrigiriam o erro. Bem, mas não se iludam, pois os Reis do Yeah 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 e o Rubber Soul continuariam em falso estéreo até 1988, quando aparecem no Brasil as edições remasters, e o resto é história. Where Go the Beatles, com Leonardo Conde de Alencar.